Oiê! Mais um exercício de eletrodinâmica, olha aí. A resistência equivalente entre os terminais A e B da bateria ideal no circuito elétrico a seguir é igual a... Esse exercício é tranquilinho. Primeiro a gente tem que lembrar de um detalhe. Corrente elétrica. Quando você olha para a resistência equivalente de um circuito, você tem que lembrar qual o caminho que os elétrons estão fazendo, para onde que a sua corrente elétrica está passando. E como tudo na vida, a gente tende a ir para um lugar onde exige menos esforço, certo? E isso não é diferente na corrente elétrica. Por quê? Quanto maior a resistência, menos corrente elétrica passa, tudo bem? Se você tem um resistor com uma resistência maior do que um outro, vai ter mais corrente passando pelo que é de menor resistência, e o que tem mais resistência, ele está resistindo mais, passa menos elétron. Então, a corrente ela vai passar onde o caminho está com menos resistência, tudo bem? E você calcula a resistência equivalente por onde passa a corrente. E pensa que a corrente elétrica ela vai tender a ir para o caminho mais fácil, tudo bem? Onde tiver mais livre, onde tiver menos resistência, é para onde a corrente elétrica vai passar. Agora vamos olhar para o circuito. Aqui está saindo a nossa corrente elétrica, certo? Daí, ela vai passar obrigatoriamente pelo resistor de 2R. Aí, olha o que acontece. Quando chega aqui nesse ponto, a corrente tem duas opções. Ou ela passa pelo resistor R ou segue caminho livre. Tudo bem? Tem essas opções aqui. Aí quando chega aqui, a corrente tem outra opção. Ou ela segue caminho livre aqui, ou segue reto, que também tem caminho livre aqui, ó. Porque até aqui, ó, não tô vendo resistência nenhuma pelo caminho. Igualmente aqui, ó, não tem resistência nenhuma, ele fecha a volta inteira. Agora, se ele desce, ele vai encontrar uma resistência. E se a corrente desce para cá também, vai encontrar outra. Só que olha só, ela tem opções para fazer a volta inteira, fechar o circuito, por caminhos livres. Você acha que vai ter corrente elétrica passando pelas resistências, sendo que tem passagem livre? Não vai. Então, esses resistores aqui, ó, não faz parte da nossa resistência desse sistema, porque essa corrente elétrica não vai passar por aí. Então, a corrente só vai passar pelo resistor de 2R, vai seguir caminho livre, tudo bem? E fecha o circuito tranquilamente. Então, a resistência equivalente nesse caso aí, ó, é só esse resistor de 2R aí. E mais nada. Aqueles outros dois ali, não tem por que calcular a resistência equivalente entre eles e o outro junto, porque a corrente nem vai passar por eles. Então, fique esperto com esse tipo de questão, hein? Não vai lá associação paralelo, em série, fazer um monte de coisa, sendo que tem caminho livre para a corrente elétrica passar, tá bom? Então é isso.